O maior encontro de heróis aconteceu nesse mês de julho. Sim, eu tô falando de Superman e Quarteto Fantástico. Só que esse encontro já se repetiu. E por que esse encontro é tão importante? Porque ele é o início das duas maiores editoras de quadrinhos do mundo. A DC Comics, a antiga National Comics, começou com o Superman no seu ramo de heróis. E eu posso dizer que a Marvel também começou com o Quarteto Fantástico no seu ramo de heróis. Não foi com Homem-Aranha, se você ainda se baseia na coleção clássica Marvel. Mas só que esse encontro incrível já aconteceu uma vez nos quadrinhos. Sim, eu tô falando de uma revista que foi o primeiro crossover. Mentira, não. E foi um dos crossovers que eu gostei. E eu tô falando de Superman e Quarteto Fantástico. Ou Super-Homem e Quarteto Fantástico, como traduzia a saudosa Abril. E esse crossover, que você pode observar, até a capa dupla, olha que legal, com a arte do Alex Ross. Ele aconteceu por uma equipe muito boa. Tanto os desenhos quanto a arte foram dando juntos. E esse incrível roteirista, ele é famoso pela morte do Superman. E essa revista aqui foi numa época em que as editoras estavam ruindo as pernas, na década de 90, teve uma gigante ascensão dos quadrinhos, mas ao mesmo tempo teve uma grande queda, e aí começaram os crossovers. Porque crossover você sabe que movimenta a indústria. Pode ser ruim do jeito que for, mas movimenta a indústria. Como o mais recente, que ainda está em pré-venda, que ainda vai chegar nas comic shops americanas, em breve deve chegar aqui no Brasil, que é o Batman e Deadpool. A primeira vai ser lançada pela Marvel, que infelizmente vai ser escrito pelo Zeb Wells, aquele traste que fez aquela horrível fase do Homem-Aranha. Mas você vai movimentar, você vai ver que vai vender capas, vai vender a história, sendo boa ou sendo ruim. E como que isso não te atrai? Um escritor de qualidade que escreveu Morte do Superman, escrevendo e desenhando Quarteto Fantástico. E aí com certeza você vai olhar, nossa, deve ser uma revista sim, muito boa. E ela é boa sim. Ela começa com a história do Galactus, que nessa história ele foi responsável pela destruição. Ele foi responsável pela destruição de Krypton, e você vai entender a minha risada porque eu achei um pouco brega quando você fala isso, mas só que na história ele é até coerente. E aí, beleza. E ele descobre que chegou assim uma coisa para destruir o planeta Terra da DC. E aí, beleza. Tranquilo, ele vai, tenta deter, não consegue. E aí ele simplesmente chega, vou lá falar com os meus outros amigos, como se, tipo assim, tivesse um portal aberto para um universo compacto. Quem entender, entendeu. E aí ele vai lá, conversa com o Quarteto Fantástico para ver sobre essa questão do Galactus, que aí acaba por alguma maneira muito sem graça envolvendo o Super Cyborg, e por um momento assim mescla bem as histórias e o Superman vira um arauto do Galactus, e assim, beleza, você pode pensar, é confuso, só que não necessariamente é, porque, cara, assim, quando você entende de crossover, você entende que os crossovers eles não fazem sentido. Geralmente são histórias que não são tão bem construídas. Você vê, por exemplo, tem algumas histórias que se destacam muito, como a famosa Liga da Justiça e Vingadores. É uma história assim clássica, todo mundo diz que ela é muito boa. Ou temos já algumas outras histórias que não necessariamente são crossovers do universo DC. Por exemplo, uma que eu gosto muito é Superman e He-Man. Eu acho uma história muito legal. Só que sempre carrega uma outra incoerência. Você vai ver isso. Para a pessoa escrever, ela tem que entender muito de cada universo e principalmente de cada herói. E aí talvez assim ele tenha falhado assim para facilitar um, para facilitar o outro, porque entendemos que o Don Jones ele entende muito de Superman, só que talvez o Quarteto Fantástico nem tanto. E aí nessa história ele cria algumas incoerências, como por exemplo o Galactus prometendo que nunca mais vai matar um planeta que esteja com vidas, tipo, uau, não faz tanto sentido assim, entende? Ou por exemplo o Super Cyborg que não acrescenta em nada na trama.
Pô, vocês podem pensar, nossa, você detestou essa história. Não, cara, eu gostei porque a arte, ela combina muito com a narrativa proposta. É uma narrativa, assim, mais aventuresca, mesmo envolvendo as questões do Quarteto Fantástico com ficção científica. A história do Superman também é bem legal. Toda essa questão dele ser arauto de Galactus, dele ficar batalhando nele entre bem e mal. E isso é legal, isso é bom. Só que a questão de mesclar tanto assim o universo DC com a Marvel é uma coisa que eu não gostei tanto. Mas é interessante ver o quanto as duas editoras elas se respeitam. Enquanto no final, tem um final assim, bem emblemático, Franklin segurando o manto do Superman, e é uma coisa assim, bonita de se ver. E aí você percebe que essa rivalidade boba que Marvel e DC tem que ser no mínimo amigável, porque na verdade as duas se complementam e se amam. Assim como, por exemplo, nos cinemas, onde muitas pessoas já viram Superman, e muitas pessoas irão ver Quarteto Fantástico, não tem que ter essa rivalidade, tem que haver espaço para os dois. Eu até acredito que esse super quarteto, na verdade, é um Barbenheim, um novo Barbenheim. A Barbie e o Oppenheimer que lançaram no mesmo dia, e eu também vi os dois no cinema. Então é importante ter esse ponto. E aí, esse crossover ressalta muito isso, que as duas editoras são importantes, elas devem ser amigas. Por mais que esse embate seja muito histórico e tenha muitas camadas, não deve haver tanto assim uma rivalidade. E é um quadrinho que mostra o quanto crossovers, quando bem feitos, podem trazer uma boa e simples diversão. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o like aqui e me ajuda a chegar a 200 inscritos. E é isso, e até a próxima.